Olá, jovem jurista, meu nome é Ronaldo Bastos e eu sou doutor em Direito. Na aula passada eu falei com vocês sobre a norma jurídica, que seria um objeto de estudo e de pesquisa dos juristas. Na aula de hoje eu pretendo falar de um tipo específico de norma jurídica que é muito importante para os juristas na aplicação do direito, que é a legislação, que no sistema de civil law, ou sistema romanístico, como é o sistema brasileiro, é a mais importante fonte do direito. Então, vamos começar. A primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês é o conceito de lei, né? E a gente vai, primeiramente, para a etimologia da palavra lei, né? A palavra lex legem, que é de onde vem lei, provém o verbo lego legere, que quer dizer lei, né? Com o que se faz referência à forma escrita da lei, à forma legível da lei. Então, quando surge essa ideia de lei, surge-se primeiramente com essa ideia de que a lei é um instrumento que é escrito, é um documento escrito. Para a gente entender, agora já do ponto de vista técnico e não somente etimológico, essa ideia de lei, precisamos nos valer de uma classificação da professora Maria Helena Diniz sobre os três sentidos ou as três amplitudes do termo lei que significa no nosso ordenamento. Primeiro, ela aborda a ideia do sentido amplíssimo, né? Que a lei seria sinônimo de qualquer norma jurídica escrita ou não. É por isso que às vezes se confunde o direito com a lei. O direito enquanto esse conjunto de leis, ou o ordenamento jurídico, que envolve lei, mas envolve jurisprudência, pode envolver costumes, práticas sociais, com a própria ideia de lei. É por isso que às vezes um procedimento não está correto, ou um advogado pergunta para o juiz qual é o procedimento, e o juiz vai dizer, não, a lei diz isso, né? Sem se referir especificamente a algum procedimento jurídico. O segundo sentido de lei que Maria Helena Diniz põe, é o sentido amplo de lei, indicando que lei seria o mesmo de qualquer regra jurídica, desde que essa regra fosse escrita, que também não é um sentido técnico quando dizemos que a lei tal diz isso, quando na verdade estamos dizendo que o regulamento diz isso ou o decreto diz isso. Regulamento e decreto são atos, em regra, do presidente da República, do Poder Executivo, né? A depender do ente da federação que estamos falando. Então, este também não é o sentido mais técnico para falarmos do vocábulo lei, né, do termo lei. O sentido mais técnico é o que Maria Helena Diniz chama de estrito, né? Pelo sentido estrito, lei é só aquela regra ou princípio proveniente da atividade do legislador, que é o único órgão, o único poder competente para se fazer leis em sentido estrito. Se a gente pega aquela tripartição clássica da divisão dos poderes, a gente vai ver que o papel típico do legislativo é fazer as leis do país. Então, a lei, esse sentido estrito de lei, a lei é uma espécie de norma jurídica. Então, em tese, de um modo geral, a regra é que a lei seja geral e abstrata para atingir todas as pessoas. Então, o sentido correto de lei é esse lei no sentido estrito, né? Que seria uma espécie normativa oriunda do Poder Legislativo, o único poder competente para se fazer leis, né? Então, lei é, de forma geral, uma norma que é geral e abstrata e é estabelecido por um órgão competente, no caso, o legislador. E como é que esse órgão competente estabelece essa lei, né? Cria as leis? É por algo chamado processo legislativo, né? O processo legislativo é o conjunto de atos realizados pelo Poder Legislativo, pelos órgãos legislativos, visando a formação das espécies previstas na Constituição. A Constituição, ela diz quais são as espécies de normas ou espécies de lei
leis que que são permitidas no Brasil, porque não existe apenas uma espécie de lei. Está lá tudo no artigo 59 da Constituição. Diz o artigo que o processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Todas as espécies legislativas que eu acabei de citar estão discriminadas lá no artigo 59 da Constituição. E esse processo legislativo, ele obedece a 5 fases. A primeira fase é chamada fase de iniciativa, que é aquela que indica quem é o responsável pela iniciativa das leis. Existem determinadas leis que são de responsabilidade, a maioria, o responsável é o próprio Legislativo, a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal. Só que existem outras leis que quem é o responsável são outros agentes públicos, outros setores da administração pública. Tem leis que quem é o responsável é o presidente da República, tem leis que quem é o responsável é o Poder Judiciário, tem leis que quem é o responsável pela iniciativa é o Procurador-Geral da República ou o Supremo Tribunal Federal. Então, a primeira coisa a ser vista é quem tem iniciativa para se fazer as leis. A segunda fase do procedimento legislativo é a fase chamada de discussão, que é depois que o projeto de lei está lançado no Poder Legislativo, há uma discussão na Câmara dos Deputados e no Senado Federal para ver se esse projeto de lei vai ser aprovado, se esse projeto de lei vai ser emendado, etc, etc. A terceira fase do projeto legislativo é a fase de sanção, ou seja, depois que o projeto ele foi aprovado pelas câmaras do Legislativo, ele segue para o Presidente da República, sancionar esse projeto de lei. Evidentemente, como você sabe, o Presidente da República ele pode vetar total ou parcialmente esse projeto de lei e o Legislativo pode, com a maioria de 2/3, derrubar o veto. Mas no caso dele não ter sido vetado, o Presidente da República tem que sancionar essa lei, que seria aprovar a lei. E como é que ele faz isso? Essa sanção é realizada por um ato chamado de promulgação, que é um atestado de validade da lei. Validade que será um conceito muito importante de debatermos mais para frente. E a lei, ela é explicitada para todos quando ela é publicada. Quando ela é publicada, dizemos que, de modo geral, a lei está vigente e ela é exigível. Então, são essas 5 fases do processo legislativo para a formação da lei. A fase de iniciativa, a fase de discussão, a fase de sanção, a fase de promulgação e a fase de publicação. Esse assunto pode parecer um tanto distante da prática jurídica, mas pode ser que, por exemplo, a lei esteja publicada, mas ela ainda não seja aplicável e a gente vai ver... quais seriam esses casos. Então, o advogado ele pode defender um cliente que esteja sendo acusado de não cumprir uma determinada lei, que essa lei, no momento em que ele foi acusado, ela não era exigível de ser cumprida. Então, entender a dinâmica do processo legislativo é importante para a prática jurídica também. Imagine que a lei é exigível, mas a lei não obedeceu todos esses procedimentos e, portanto, ela padece de inconstitucionalidade formal. Então, um advogado ele poderá também arguir essa inconstitucionalidade formal, não obedeceu a determinado procedimento. Então, é por isso que todo advogado precisa de saber, todo jurista precisa saber as regras do processo legislativo. Então, continuando a nossa aula, a gente pode perceber que a lei ela tem 3 planos de validade, como queria Pontes de Miranda e Marcos Bernardes de Mello, né? Os juristas que se dedicam à teoria do fato jurídico.
Então, ela tem 3 planos. O primeiro é o plano da validade, o segundo é o plano da vigência e o terceiro é o plano da eficácia. Entender desses planos também é importantíssimo para a prática jurídica. A validade de uma norma jurídica, ela pode ser definida como o vínculo estabelecido entre a proposição jurídica e o sistema de direito posto. Complicou tudo, né? Vínculo estabelecido entre a proposição jurídica e o sistema de direito posto. Vamos lá. Em outras palavras, palavras mais simples. Uma norma é válida se ela pertencer ao sistema normativo, ao ordenamento jurídico. Mas para pertencer ao ordenamento jurídico, ela precisa observar 2 aspectos importantíssimos. Primeiro aspecto: a adequação aos processos anteriormente estabelecidos para a criação da proposição jurídica. E segundo aspecto, a competência do órgão julgador. Por isso é que, por exemplo, um jurista não tem um condão de por si só, com uma obra doutrinária, criar uma norma jurídica, né? Quem cria normas jurídicas são os órgãos competentes e um jurista não tem condição de criar uma norma jurídica. É claro que o jurista, no papel de legislador, ele tem sim condição de criar uma norma jurídica, mas um jurista por si só, analisando só o seu conhecimento, sendo autoridade em determinada matéria, ele não tem condão de criar uma norma jurídica. Só que a validade, ela não se confunde com um outro plano da norma jurídica, que é a vigência. Por quê? Porque pode existir uma norma válida sem que essa norma esteja vigente. É o caso, por exemplo, da ideia de vacatio legis. O que é a vacatio legis? Vacatio legis é um prazo temporal entre a publicação da lei e a sua entrada em vigor. Ou seja, entre o ato que publicou a lei e a capacidade dessa lei ser exigível, como eu falei anteriormente. Às vezes, a lei é tão complexa que é necessário um período de adaptação para que os cidadãos, os destinatários da disposição legal, possam conhecer e compreender o que foi disciplinado. Isso acontece, por exemplo, nos grandes códigos. Os grandes códigos, como o Código de Processo Civil, mudam completamente o panorama jurídico daquelas matérias que eles se dedicam. Então, por exemplo, o Código de Processo Civil de 2015 teve um prazo de vacatio legis de 1 ano, quando ele revogou o Código de Processo Civil de 73. O mesmo ocorreu com o Código Civil de 2002, que teve a vacatio legis de 1 ano, quando ele revogou o Código Civil de 1916. Então, se como diz a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que ninguém pode ignorar, ninguém pode argumentar ou alegar a ignorância da lei, também é verdade que é necessário ter um tempo, esperar um tempo para que essa lei se torne vigente. Que tempo é esse? É o tempo das pessoas compreenderem e conhecerem o que está disposto na lei. Esse tempo em que a lei é válida, mas ainda não é vigente, é chamado de vacatio legis, o tempo que a lei é vaga, né? Vacatio tem essa origem. E então, quando é que uma norma é vigente? A vigência representa a característica da obrigatoriedade da observância de uma determinada norma, de uma determinada lei. Ou seja, é uma qualidade da norma que permite a sua incidência no meio social. Aí a gente diz que ela é vigente quando essa norma é exigível, quando essa norma passa a ser obrigatória, né? A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela aborda essa ideia de vigência da lei e ela estabelece ao menos 3 critérios para o início da sua vigência. Vamos lá. Quando uma lei é publicada, quando a gente viu lá, numa das fases do processo legislativo, ela passa a ser exigível, pode passar a ser exigível de 3 formas. E isso é o mais comum, como ocorre na maioria das leis,
a publicação da lei traz em seu texto normativo que ela tem vigência imediata, ou seja, a vigência coincide com a data da publicação. Normalmente isso está no último artigo de determinada lei, que vai se dizer que a lei é vigente, passa a viger na data da sua publicação. Então é isso que acontece com a maioria das leis. A vigência se confunde com a data da publicação. A segunda hipótese é quando a publicação traz data futura em que passará a viger. Aí temos a chamada vigência postergada. Então a norma será válida, mas não será vigente. Sua vigência começará na data indicada. Então, no caso do Código de Processo Civil 2015, começou a viger um ano depois. O Código Civil 2002 começou a viger um ano depois da sua publicação. Porque esses próprios códigos disseram que o código teria uma vacatio legis de um ano. Então, ou a lei estabelece que a vigência vai se dar de forma imediata, ou ela aponta uma data futura para iniciar a vigência. Mas também pode ocorrer que o legislador tenha se esquecido de dizer quando vai ser a data da vigência. Nesse caso, diz a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro que a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias após a sua publicação. Então temos três casos aí onde vai começar a vigência. No primeiro caso, ela tem a vigência na data da publicação. No segundo caso, ela tem a vigência quando a lei indicar que ela terá vigência. E no terceiro caso, quando a lei for omissa, começa a viger 45 dias após a publicação. E aí a gente chega no terceiro plano da norma jurídica, que é o plano da eficácia. Eficácia diz respeito aos efeitos jurídicos sociais que são realizados pelo cumprimento daquela norma válida e da norma que é vigente. Então, observe que uma norma pode ser válida, pode ser vigente e pode não ter adesão social. Ou seja, as pessoas não se comportarem com seus mandamentos. E aí, remetemos aqui à ideia do desuso, à ideia da ineficácia das normas. O direito não conseguiu prescrever devidamente uma conduta, ou como se diz de forma informal, a lei não pegou. Então, é a hipótese de que uma lei, por exemplo, a contravenção penal, que diz que a contravenção é o jogo do bicho, mas você vai em qualquer cidade brasileira, em qualquer esquina, tem o jogo do bicho. Isso é contravenção penal, ou seja, é ilegal jogar no bicho, realizar jogo do bicho, mas mesmo assim as pessoas fazem. A lei não pegou, a lei é ineficaz. Essa lei é válida, essa lei é vigente, mas é uma lei que não tem eficácia. Então, entendido isso, espero que vocês tenham entendido essa parte. Então, uma lei entrou em vigor, uma lei obedeceu todos os processos necessários para a sua publicação, ou seja, dizemos que essa lei é válida. Uma lei não está em vacatio legis e ela pode ser exigível, dizemos que essa lei é vigente, e uma lei cumpre ou não os seus efeitos sociais, e aí dizemos que uma lei é eficaz. Só que existe um momento em que essa lei deixa de existir. Como é que essa lei deixa de existir? É por um instituto chamado de revogação. Revogação, portanto, é o ato que retira a obrigatoriedade de uma norma, retira a exigibilidade de uma norma, retira esta norma do ordenamento jurídico. Então, o Código Civil de 1916 foi retirado do ordenamento jurídico pelo Código Civil de 2002. O Código de Processo Civil de 1973 foi retirado do ordenamento jurídico pelo Código Civil de 1975, de 2015. Então veja que esses dois códigos foram revogados. E isso acontece com qualquer lei. A lei que é retirada do ordenamento jurídico por uma outra lei, essa lei posterior revoga a lei anterior. Nós vamos ver isso quando falarmos de antinomias, que é a contradição entre normas jurídicas.
Então, quais são os tipos de revogação? Temos um primeiro tipo que a gente chama de ab-rogação, que ocorre quando a revogação é total. Todo o conteúdo da lei foi excluído do ordenamento jurídico. Todo o conteúdo do Código Civil de 1916 foi excluído pelo Código Civil de 2002. Todo o conteúdo do Código de Processo Civil de 1973 foi excluído pelo Código de Processo Civil de 2015. Houve uma ab-rogação, uma revogação total. Por outro lado, às vezes as leis realizam apenas uma derrogação, que é uma revogação parcial. Apenas uma parte do conteúdo legislativo foi retirado do ordenamento, sendo mantido o outro conteúdo. Exemplo, Emenda Constitucional 88. O que é que fez a Emenda Constitucional 88, conhecida como PEC da Bengala? Ela aumentou a idade limite da aposentadoria compulsória dos 70 para os 75 anos dos ministros das Cortes Superiores. O que é que acontece? O serviço público considera que existe uma determinada idade que o servidor, mesmo que não queira se aposentar, ele vai ser aposentado pela administração pública, porque leva-se em consideração que a partir daquela idade ele não tem mais aquele vigor necessário para trabalhar na administração pública. Até a Emenda Constitucional 88, esta aposentadoria, que a gente chama de aposentadoria compulsória, se dava aos 70 anos. Com a Emenda Constitucional 88, ela ampliou esse período de aposentadoria compulsória dos 70 para os 75 anos, mas ampliou para apenas uma parte dos servidores públicos, que são os ministros das Cortes Superiores, ministros do STF, ministros do STJ, ministros do TSE, ministros do TRT, ministros do STM. Eu acho que eu não esqueci nenhum. Então, os ministros das Cortes Superiores agora são aposentados compulsoriamente aos 75 anos. Mas todos os demais servidores públicos, eu sou serventuário do Poder Judiciário, então eu vou ter que me aposentar aos 70 anos. Então, veja que houve uma derrogação, porque foi uma revogação parcial. Revogou-se o dispositivo que determinava que a aposentadoria compulsória se dava aos 70 anos de forma parcial, porque não atinge mais os ministros das Cortes Superiores que são aposentados com 75 anos, mas preservou essa regra para os demais agentes públicos. Outra classificação, quando a revogação é expressa, quando ocorre quando a norma revogadora revoga expressamente. O Código Civil de 2002 revogou expressamente o Código Civil de 16. E quando é tácita, ocorre quando uma norma torna-se incompatível com outra anteriormente existente e, portanto, ela é revogada. Então, a norma não traz explicitamente que está revogando a norma X. Essas normas se tornaram incompatíveis. Pois bem, outro assunto relevante no tema de leis é a questão da repristinação. Imagine-se que tem Antes de dar o exemplo, é melhor eu falar o conceito e depois eu dou o exemplo que fica mais tranquilo entender o conceito. Bom, repristinação ocorre quando uma lei é revogada por outra e posteriormente a própria norma revogadora é revogada por uma terceira lei. Eu sei que é complicado isso. Imagine, agora eu vou dar o meu exemplo, que existem 3 leis: a Lei A, a Lei B e a Lei C. A Lei A foi que surgiu primeiro, a Lei B surgiu depois e a Lei C surgiu por último. Imagine que a Lei B revogou a Lei A, então a Lei A foi excluída do ordenamento. Mas depois a Lei C revogou a Lei B e a Lei B foi excluída do ordenamento. A pergunta é, se a Lei C excluiu a norma revogadora, a Lei B, norma revogadora de quê? Da Lei A, será que a Lei A volta ao ordenamento? Já que todos os efeitos da Lei B e o principal efeito foi revogar a Lei A, não estão mais presentes no ordenamento? Então, essa é uma questão que a doutrina debateu durante anos, mas a norma, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, diz que não. O fato de uma lei, a Lei C, revogar a Lei B, não há repristinação da Lei A.
existe em apenas um caso, se essa repristinação for expressa. Ou seja, se a lei C, ao revogar a lei B, disse expressamente que revogava a lei B e repristinava a lei A. Se ela não disser nada, a lei A não repristina. Então, para o ordenamento jurídico brasileiro, há apenas uma repristinação quando ela é expressa. E a última coisa que eu quero falar com vocês, que também é uma disposição da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, é o problema da ignorância da lei. Diz o artigo 3º da LINDB: ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece, que é conhecido como princípio da ignorância da lei. Então, você não pode deixar de cumprir uma lei, ou você não pode querer que o judiciário lhe dê responsabilidade pelo não cumprimento de uma lei, quando você alega que não conhecia a lei. Só não cumpriu porque não conhecia. É a obrigação de todo cidadão conhecer a lei. É por isso que grande parte das leis, aquelas leis que provocam grandes mudanças sociais, eles têm esse período de vacatio legis. Ou seja, que é um período para o cidadão conhecer a lei. É um período para o cidadão se inteirar do que diz a lei para cumprir esta lei. É por isso que também no direito tributário tem o chamado princípio da noventena. Um tributo só pode ser exigido 90 dias depois da sua instituição. Então ninguém pode alegar a ignorância da lei, que não cumpriu uma lei porque a desconhece. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido essa aula sobre legislação. É uma aula que é importantíssima, porque, como vocês podem ver, na prática jurídica, se a lei não seguiu o processo legislativo, você pode argumentar isso no seu caso, tendo em vista que todo juiz é obrigado a fazer controle incidental de constitucionalidade. Então, o advogado pode dizer que esta lei não pode viger porque ela é inconstitucional. E fora essa questão da revogação, essa questão da repristinação, essa questão da própria ignorância da lei. Imagine que você tem um cliente que foi prejudicado porque um cidadão ele não cumpriu a lei e esse cidadão está aí alegando a ignorância da lei. Então, nos autos, você vai argumentar que isto não é possível no ordenamento jurídico brasileiro e ele tem que pagar, sei lá, os danos ou a infringência que ele cometeu na lei, a infração à lei em relação ao seu cliente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre a legislação. A gente se vê na próxima aula.